Olá pessoal, aqui é o professor Paulo Henrique, da disciplina de Máquinas e Implementos Agrícolas, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os implementos para o preparo do solo. Primeiro a gente vai começar falando sobre o arado, que é o implemento que revolucionou a agricultura no começo, mas que hoje em dia é bem pouco utilizado. O arado ele pode ser classificado quanto ao tipo em de Aiveca, que é esse que tem essas pás aí, ó, estão vendo? Parece uma pá mesmo de lado, tá? Ou de discos, estão vendo? Ele também pode ser classificado quanto ao sistema em fixo, que são esses que vocês estão vendo aqui, ó. Ele é fixo, tá? E reversível, que é tipo esse aqui do vídeo, ó. Vocês olharem aqui, ele vai mudar de lado. Ele está indo de um lado, tá? Aí, ó, ele muda de lado para voltar, entenderam? Então é isso que chama de arado reversível. Ele agiliza no processo de fazer a volta. É por isso que o pessoal acha ele melhor, certo? Quanto ao arado de disco e de Aiveca, qual que é a vantagem de um e de outro? Bom, de discos, ele ganha uma certa vantagem em relação ao do Aiveca por conta de que se tiver uma pedra, um toco, alguma coisa, ele vai simplesmente girar e pular por ele e não vai quebrar, tá? E o de Aiveca, então, nesse caso, se bater alguma coisa, ou ele arranca ou ele vai quebrar, né? E por outro lado, se eu tiver um solo duro, por exemplo, o arado de disco tende a flutuar muito, enquanto o de Aiveca tende a se manter mais estável. Então, cada um tem as suas vantagens, né? Uma coisa importante sobre o arado é que ele tem uma inclinação que é considerada ideal, que fica entre 15 e 25 graus. A inclinação aqui que o disco vai pegar aqui no chão, entenderam? Ele tem a roda guia aqui atrás, né? O chassi e essa inclinação aqui, ó, um ângulo de 90 graus aqui do chão, né? Então, entre 15 e 25 graus é a inclinação ideal do disco. E o ângulo de ataque também. O que é o ângulo de ataque? É esse ângulo que ele vai estar entrando aqui de lado, ó, estão vendo? Ó? Se eu pegar aqui um nível reto aqui, vamos dizer assim, passando pelo chassi dele, tá? Estão vendo aí, ó? Então, esse ângulo aqui que seria, tá? Que vai de 50 a 35 graus. Seria considerado o ideal. Isso vai depender do tipo de solo e como é que eu estou querendo fazer o meu trabalho. E aí a gente começa a falar sobre grades. Bom, as grades, elas são bem mais utilizadas hoje no preparo convencional do solo e no preparo inicial. O arado, como eu disse, é um equipamento que fica muito caro, devido ao rendimento ser muito baixo dele, o consumo de combustível é elevado. Ele tem suas vantagens em relação às grades, mas como o custo é muito mais elevado aí, muito elevado, acaba que ele está sendo deixado de lado aí em desuso. Ele é utilizado com outros intuitos hoje, mas não com o intuito de preparo de solo na maioria dos casos, mas ainda tem fazendas que usam sim. A grade pode ser classificada quanto ao tipo em aradora ou niveladora. Tá? A aradora ela faz um serviço mais parecido com o arado, que é ela que vem substituindo o arado aí na prática. E a niveladora ela serve para dar o acabamento. Não sei se vocês conseguem ver aqui como é que estava o solo antes, ó, cheio de torrões, e depois que ela passa, esse solo fica nivelado, né? Então a grade aradora, quando ela passa, ela deixa esses torrões aí do mesmo jeito que o arado deixa. Tá? A grade também pode ser classificada quanto ao transporte de arrasto, que é esse tipo aqui, ó, e controle remoto, que é esse tipo aqui. Como assim? Não entendi a diferença, professor. Bom, estão vendo que essa grade aqui não tem pneus, ó. Para mim transportar ela, o que eu faço? Eu fecho ela aqui no pistão, estão vendo? Ó? Que pode ser manual ou não. Fecho ela e aí eu vou andar. Só que ela acaba estragando um pouco a estrada. Tá? Nesse caso aqui, eu tenho pneus. Então esse controle remoto aqui é porque ela é ligada nas válvulas de controle remoto, por isso que tem esse nome. Não sei se dá para ver aqui, ó. Eu passando o mouse em cima aqui da mangueira. E aí ela abaixa esses pneus aqui, e então ela anda na estrada pegando só os pneus. Não tem problema nenhum em transitar na estrada uma grade de controle remoto, certo? E aí as opções depende de como você quer usar essa grade, né? Se fosse só dentro da fazenda, não tem nenhum problema você ter só a grade de arrasto. Mas dependendo do tipo de distância que você vai andar com ela, você vai prestar serviço, é melhor você comprar uma grade de controle remoto. Quanto ao chassi, ela pode ser rígido, que é esse que vocês estão vendo aí, ó, chassi rígido, né?
Estão vendo aí? Ou pode ser um chassi articulado, que é o caso dessa daqui, ó, que ela dobra, então. Tá? No caso dessa grade aqui, por exemplo, é uma grade de controle remoto, estão vendo os pneus aqui, ó, com um chassi articulado, né? Que dobra quando eu vou transitar na estrada, alguma coisa assim, certo? Mas, falando sobre grades, o mais importante que vocês entendam é que a classificação da grade é feita basicamente pelo diâmetro do disco aqui e pela distância entre os discos. Tá? Então, essa classificação é a classificação oficial. Como é que ela é feita, então? Bom, é feita em leve, que são as nossas grades niveladoras, tá, gente? Esse tipo de grade aqui, ó. E a distância entre os discos varia de 17 a 24 centímetros. E o diâmetro dos discos normalmente varia de 20 a 24 polegadas. Mas esse diâmetro dos discos aqui pode ser diferente, dependendo da operação que o cara que fizer, ele pode colocar discos maiores ou menores aí. Tá? A grade intermediária, que já foi muito utilizada, mas hoje em dia também não tem tanta utilização assim. A distância entre os discos varia de 24 a 36 centímetros e o diâmetro dos discos de 24 a 30 polegadas, certo? A pesada e a super pesada são grades que eu tenho maior distância entre os discos, estão vendo? Ó? E maior diâmetro dos discos. Por que isso aqui? O que isso aqui influencia? Bom, quanto menor a distância entre os discos e menor o disco, mais rasa vai passar essa grade. Tá entendendo? Quanto mais longe for um disco do outro aqui e maior for esse disco aqui, ó, mais fundo vai cortar essa grade. Então, quando a classificação é pesado, super pesado, está em relação ao trator para puxar, certo? E, claro, ao serviço que ela faz. Tá? Então, quando vocês entrarem aí, vocês vão ver, por exemplo, aqui, grade, aradora intermediária. Estão vendo? Algumas empresas têm a classificação desse jeito aqui. Grade, aradora, super pesada ou grade, aradora pesada. Tá? Então, depende muito da empresa, como é que ela classifica, mas a classificação oficial de grades é essa. Escarificadores e subsoladores. Basicamente, gente, escarificadores e subsoladores têm o único objetivo de romper a camada compactada do solo. Tá? Basicamente é só isso. Ele só é utilizado para isso. Ele não é utilizado para controle de mato, nem nada assim, como é utilizado. O arado já foi utilizado antigamente e hoje é utilizado as grades, arador e nivelador. Né? E aí, essa classificação, ela depende da profundidade de trabalho. Por exemplo, escarificadores são equipamentos que conseguem trabalhar a menos de 30 centímetros. São equipamentos com hastes mais finas e menores, que podem ou não ter esses outros acessórios aqui, como o rolo destorroador e o disco de corte aqui, para cortar a palha, para fazer o serviço de plantio direto. Esse caso aqui é um que tem já a caixa acoplada para plantio de pasto, milheto, ou o que quer que você queira plantar aqui, né? Sementes miúdas nesse caso. E aí a gente tem os subsoladores, que são já hastes mais grossas, né? Maiores, porque elas trabalham a mais de 30 centímetros. Tá? Por isso que o nome é diferente. Então, eu peguei aqui dois da mesma empresa para vocês verem a diferença, como eles trabalham aí, a grossura das hastes, né? Até o posicionamento das hastes. Okay? Ele pode ser diferenciado, basicamente, a única classificação que ele tem é quanto ao mecanismo, que pode ser fixo, que é esse que vocês estão vendo aqui, ó, onde a haste é fixa. Estão vendo? Ó? Então, o que acontece? Quando bate numa pedra aqui num pau, ou arranca a pedra ou o pau, ou quebra a haste. Né? Não tem outra opção. E pode ser de desarme automático, que são esses aqui que podem ter molas ou outros sistemas aqui. Como é que funciona isso daqui, gente? Quando ele bate em uma pedra, um pau, alguma coisa assim, ele vai acionar essa mola aqui e ele vai desarmar. Ele sobe, essa haste aqui sobe e aí ela não quebra. Aí eu tenho que tomar cuidado só porque a regulagem, nesse caso, é aqui nesse parafuso, né? Estão vendo o parafuso aqui? Ó? Se eu apertar demais esse parafuso aqui, ele vai trabalhar como se fosse uma haste fixa, porque vai precisar de uma pressão tão grande aqui que vai acabar entortando a haste antes de desarmar. Então a regulagem disso daqui é muito importante, como de qualquer outro implemento. E aí, gente, existem hoje os escarificadores ou subsoladores para plantio direto, como eu disse, que é o caso desse aqui, ó. Estão vendo? Ó? Na palhada e ele consegue entrar bem. Por quê? Porque ele tem esse disco de corte na frente e o rolo desse torroador atrás aí para quebrar os torrões. Então ele consegue fazer o serviço e deixar o solo apto para fazer o plantio. Tá? Isso aqui a gente chama de cultivo mínimo, que é eu estou fazendo uma descompactação no meu solo, mas não vou fazer mais nenhuma operação, vou fazer só essa operação. A gente chama isso de cultivo mínimo. O pessoal faz muito isso
para quebrar a camada compactada criada pelo plantio direto em algumas condições. Enxada rotativa. A enxada rotativa, gente, a maior utilização dela é na formação e manutenção de canteiros em horticultura, né? Tá? Mas as enxadas rotativas de pequeno porte também são utilizadas para capinar. Como essa daqui, ó, tá vendo? Essa daqui é uma enxada rotativa de grande porte sendo utilizada basicamente para capinar o chão. Estão vendo? Ela está simplesmente capinando. Ó. Ele não afunda o terreno nem nada assim, fica só no mesmo nível aí. Tá? E é assim que funcionam essas enxadas rotativas, que podem ser motorizadas manuais ou motores menores aqui, existem umas até elétricas hoje em dia, coisas bem interessantes para se comprar hoje. Tá? Mas o normal é utilizar ela com o encanteirador, que é essa latinha aqui, ó, de trás, tá vendo? Ó? Que eu posso regular aqui em alguns casos a largura, mas normalmente eu regulo só a altura, tá? Para deixar o solo mais ou menos fofo. Então eu coloco junto com a enxada rotativa esse encanteirador, estão vendo aí? E aí eu faço o serviço aí para criar vários e vários canteiros, né? Quando eu estou pensando aí em trabalhar de uma maneira em larga escala mesmo com horticultura, tá vendo? Então ele prepara o solo, deixa o solo pronto, o canteiro, melhor dizendo, pronto, para a gente poder trabalhar com o solo bem revolvido e solto. Sulcadores. Os sulcadores, gente, eles podem ser utilizados para plantio, para irrigação, para drenagem, para controle de erosão, divisão de talhões, enfim, inúmeras funções, tá? E basicamente é isso daqui, ó, tá? O sulcador, na verdade, é essa parte aqui de baixo, ó, certo? Então, como é que ele funciona? Estão vendo aí, ó? Ele vai entrar no chão e vai fazer um sulco, uma valeta, um buraco. E esse buraco pode ser para irrigação, por quê? Porque eu posso encher isso aqui de água, fazer irrigação por inundação, posso enterrar os canos, pode ser para drenagem em locais onde eu tenho excesso de água, então eu faço esses dutos para a água escoar, tá? Pode ser para controle de erosão, para fazer tipo uma curva de nível embutida, pode ser para dividir os talhões, né? Pode ser para plantio também. Porque o pessoal faz esses sulcos aí para plantar macaxeira, por exemplo, ou outras coisas, como cana, café, e essa máquina aqui é muito utilizada para isso. Tá? É uma máquina que ela passa um pouco do ponto de sulcador, porque além do sulcador, ela vem com uma enxada rotativa aqui e um sistema de distribuição de adubo. Então é uma máquina bem completa, mas é muito utilizada para plantio de cana no estado de São Paulo. Estão vendo aí, né? E aí a gente tem a corrente de facas, ou popularmente chamado correntão, né? O correntão de facas, que é um equipamento relativamente novo, que é isso aqui que vocês estão vendo, ó. É um correntão que era utilizado para derrubada de cerrado, por exemplo, soldado essas facas aí, ó. E apesar de ter o nome de correntão de facas, ele, além de ter essas facas, ele pode ser de discos também. Tá? Isso depende muito do fabricante que você vai comprar. E o que é que ele faz? Como é que ele funciona? Ele serve basicamente para eliminar plantas daninhas já que estão em germinação, que estão pequenas ainda, né? E também para nivelar o terreno. Ele deixa o terreno muito nivelado. Estão vendo aí, ó, como é que ele funciona? Ele vem girando. Então o pessoal utiliza muito esse tipo aqui de implemento para poder incorporar, por exemplo, sementes de capim, de milheto, porque fica um terreno bem plano e ele elimina todo esse mato que está crescendo aí já. Tá? O pessoal usa ele também para incorporação de matos. Fiz o desmate, né? E a capoeira está saindo. E aí eu passo esse correntão para incorporar essa capoeira e deixar o solo praticamente pronto aí para entrar com a grade. Tá? Mas ele é mais utilizado dessa maneira aqui que vocês estão vendo, para nivelar o solo, eliminar essa mato competição inicial, substituindo uma niveladora, né? O rendimento dele é bem maior, acaba ficando bem mais barato por hectare, ou para a incorporação de sementes aí de capim, milheto ou sementes miúdas de maneira geral.